Tá, eu tenho uma lembrança que é no dia que Ela teve... nem fez a pergunta ainda. Ah, verdade. Então, achei que ela ia Calma, fazer, sei lá, precoce. verdade, vai. Já tá gravando o áudio, coitados. Vai. 1, 2, 3 e... Você se lembra de algum momento que sempre ficará em sua memória? Ah, eu lembro de um dia que teve uma guerra de sapato, que um professor que odiava a gente espalhou pra escola toda que teve uma guerra de sapato, que aquela sala era horrível, que ele odeia dar aula naquela sala, mas na verdade foi um sapato só que voou. E ele disse que essa foi uma guerra de sapato enorme e a nossa sala sempre teve uma fama de ser meio terrível, embora a gente sempre fosse as melhores notas. É que a sala também era, sei lá, tinha 2 meninas e 30 meninos. Não, de 30 alunos tinha 2 meninas. Sim. E aí, na primeira semana de aula, eles começaram a brincar de mão negra. E aí rolou esse de alguém jogar um sapato em alguém e foi mal. E a minha foi do último dia de aula. Na verdade não era aula, a gente marcou de fazer um churrasco aqui. E a gente conseguiu permissão. E aí a gente ficou dando volta na escola com um trenzinho, né? E aí a gente ficava cantando uma música do Che Guevara que a gente tinha aprendido na aula de história. A gente nem gostava de Che Guevara, mas a gente ficava cantando, zoando. E foi muito legal. É isso. Como foi sua experiência na ETEC? Ah, eu acho que foi muito boa, porque assim, a gente sempre morou longe, mas as escolas perto da nossa casa eram, tipo, horríveis, as pessoas saíam de lá e não tinham perspectiva nenhuma de universidade, esse tipo de coisa, as pessoas nem conhecem, acho que não existe universidade pública. Aqui, tipo, os professores influenciavam bastante, teve um professor em específico, Marcelo, que depois que a gente conheceu ele, todo mundo queria ir pro FBC, onde ele estudou. Tipo, foi uma coisa bem motivadora e que, tipo, eu tô aqui onde eu tô hoje por causa dessa escola. Pra mim foi a mesma coisa. Quando eu entrei aqui, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, assim. Eu não tinha... Eu acho que eu sonhava muito baixo, eu não me permitia sonhar alto. E depois que eu entrei aqui, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, porque tinha pessoas do mesmo nível social que eu e tinha outras pessoas que não, nem tanto, né? E aí... Mas era uma experiência de troca muito bacana, assim, entre os alunos. Então, pra mim, que tinha vindo da periferia, estar com outras pessoas que tinham sonhos e os professores incentivando. Acho que grande parte das pessoas que estudaram com a gente foram fazer federal ou tem ProUni em boas faculdades, então foi muito bom. Um conselho para quem está começando. Ah, eu acho que é aproveitar bastante os amigos, porque, sério, os do ensino médio, pelo menos pra mim e pra gente, é pra vida toda. Tem muita gente que ainda conversa, a Thalita, o pessoal a gente marcou mês passado, a gente saiu, encontrou uma galera. É uma amizade pro resto da vida. É aproveitar essa fase, que é uma fase muito gostosa, assim, da vida. Por mais que a gente fale, nossa, é muita coisa pra estudar, tudo, a gente fica meio estressado. Mas você tá com seus amigos, você zoa, você brinca, é gostoso. Faz 5 anos que a gente se formou. Mas assim, a gente não perde contato. Tem gente que mora nos Estados Unidos, mas conversa com o pessoal, tá sempre em contato. Todo dia eles jogam online juntos. É muito legal. Defina essa passagem pela ETEC com uma palavra. Eu acho que o que eu mais lembro é amizade. Puta. Eu acho que foi motivação, me ajudou a ser mais motivada pra vida. Agora vocês podem, especificar mais um pouco cada ano de vocês, primeiro, segundo, terceiro. Falar um pouco do TCC, essas coisas. Ah, tá. Então, o TCC, a gente foi até bem, porque eu fiz a maior parte sozinho. Mentira! A gente fez juntos o TCC. E eu fiz grande parte da monografia e eles deixaram tudo pro Thiago fazer. Isso não é legal falar pra eles. O quê? Não, o TCC foi... Não. Apaga Volta, essa não. parte. Apaga. Grava de Não novo. pros outros fazer, como assim? O Thiago aí aconteceu aquele problema. Não, mentira. Conta de... Não, exemplifica o que foi nosso TCC. Começa de novo. Pergunta de novo. Vai ficar tudo cortado. Não, pode falar normal, a gente vai editando ainda. Tá, então... Nossa, Conta dos 3 anos que vocês passaram Começa aqui. do tá primeiro. difícil dividir. Deixa eu ver. No primeiro ano a Como é que foi quando vocês gente... chegaram? Vocês falaram, nossa, gente, o que tá acontecendo? No primeiro ano foi muito engraçado, porque foi o que eu falei, né? Era uma sala
de meninos. E aí Na época eu era 38 meninos, não, 36 meninos e 4 meninas. E aí foram desistindo o pessoal e sobraram 30 alunos e 2 meninas. E é engraçado, porque na sala que tem muito menino, eles meio que se soltam assim. E era uma... Eu lembro que no primeiro ano, a gente tinha dia que a gente tinha aula 7h50, a primeira aula, dia que era 7, tinha dia que era 8h40. Mas quase sempre todo mundo chegava às 7 Pra jogar pra futebol. gente jogar futebol na quadra. E 3 Aí era um monte de moleque voltando na primeira aula, tudo fedido, né? E eu aguentava tudo A isso. professora Maria Alice, eu acho que foi culpa dela que começou a fechar a quadra de manhã, porque ela reclamava. Era ruim também pra ela. Aham. Mas aí no primeiro ano a gente organizou a festa junina, né? Não sei se vocês ainda têm isso. E foi bem legal também, assim, pra gente... Porque a gente era uma sala bastante unida e esses trabalhos, então, acho que a gente não teve grande problema, né? Pra organizar a festa junina. E o que mais aí no segundo ano? E a parte técnica, acho que dos grandes problemas que a gente teve no primeiro ano foi a parte técnica. Eu acho que quando eu entrei aqui, eu não tinha grandes conhecimentos, assim, do ensino fundamental. Então, eu cheguei no primeiro semestre tirando I em todas as matérias, principalmente matemática. E aí, eu lembro que não sei se ainda esse professor ainda dá aula aqui, mas o Igor, eu conversei com ele, eu falei, acho que esse curso não é pra mim, tem muito exatas, não sei o quê. E aí ele super me incentivou, ele falou, exatas é prática, é como se fosse esporte, você tem que treinar. E aí, hoje eu faço engenharia de produção, sou super de exatas, mas foi um choque, assim, o primeiro ano. Eu lembro que na reunião de pais, você só podia pegar o seu boletim sem o seu pai vir se você não tivesse nenhum I. Mas na primeira reunião de pais, só um aluno podia pegar, porque só um aluno não tinha um I. Que era o Rafael. Não, era o Leonardo Anjo. O Anjo? O Anjo. Era o único aluno que não tinha I. Todo o resto tinha I. Meu, eu tava desesperado com aquilo, meu. Achava que ia ser um demônio estar aqui, até porque eu vim de escola muito ruim. As pessoas falavam, nossa, acho que a prova mais fácil que teve aqui até agora foi aquele vestibulinho. Nossa, eu achei muito difícil. Eu chutei bastante coisa. Mas eu acho que ajudou porque a gente viu uma dificuldade ali, a gente falou, não, vamos tentar, a gente consegue. E aí, depois ficou mais fácil até, né? Porque a gente já Depois tinha... ficou tranquilo. Depois ficou tranquilo. Acho que foi só a primeira dificuldade, assim. Aí a gente acostumou a fazer 23 matérias por semestre. Era 20? Eu não lembro. Acho que eram 18, 19, por aí. Era umas... Eu acho que... Por que eu falei 23? Não sei. Deixa eu ver. Não sei separar por ano. Aí, no segundo ano a gente organizou a Unintec. Olintec. Tá, mas eu também não sei falar muito disso. Não, aí lembra que a gente organizou... Foi a gente que organizou que uma parte da Unitec foi no céu. Então, a gente fez a abertura da Unintec no céu e a outra parte foi na ETEC de Esportes. Na Unitec de Esportes. Aquilo foi muito insano. Nossa, era Foi uma... muito legal. A gente que adorava. A gente só vinha pra escola pra jogar futebol, jogar 3 cordas. Isso não se fala pra eles. A gente vinha pra escola pra estudar e fazer esporte. Aquela ETEC era um sonho estar naquela ETEC, meu Deus. Foi muito legal. E assim, da gente conseguir organizar, foi um evento meio grande, né? Porque a gente... A ETEC de Esportes fica bem longe daqui. Sim, e aí a gente conseguiu pegava, ia até ônibus. o metrô Penha e de lá a gente pegava um ônibus, nossa, linha vermelha. Eu não sei se vocês ainda fazem isso, mas quando a gente tinha o quê? 3 intervalos. Tinha intervalo o pequeno da manhã, tinha o intervalo do almoço e tinha o intervalo da tarde. É que vocês não são meio período, né? Aí todos os pequenos intervalos a gente ia jogar 3 cortas. Bem ali. Ainda tá. A gente saía correndo da aula. E a gente tinha que chegar lá pra ser os primeiros, pra poder jogar 3 cortes. Sim. Aí quando tocava o sinal pra voltar pra sala, era o último, o espartano. Quem fosse queimado ia apanhar, ia levar soco até chegar e encostar nessa árvore. E era sangue nos olhos, metade saiu, o pessoal do primeiro ano saía correndo, porque o pessoal do terceiro era um monstro enorme. Nossa, Thiago, verdade. meu Deus. Era muito sanguinário aquilo, já teve gente caída no chão com óculos quebrados. Mas era muito legal. Coitada, tá assustando ele. Malcolm, lembra? E deixa eu ver, no terceiro ano aqui... a gente fez o projeto social, né? Sim, mas No meu grupo terceiro não ano era foi muito projeto legal. social. A gente foi numa casa...
Você não foi dos cachorros? Não, o meu foi da casa de... Idosos? Não, eu acho que era de crianças deficientes que a gente foi. Foi legal, foi O meu também é uma, de deficiente. foi uma experiência muito enriquecedora, foi muito legal, assim. E aí no terceiro ano tinha toda essa pressão do vestibular, né, e TCC, né, que a gente teve que fazer. Nosso TCC, explica o que foi nosso TCC pra eles. O nosso TCC era meio que uma tomada que você plugava na tomada esse dispositivo e você usava seus aparelhos, você conectava nesse dispositivo. Aí esse dispositivo media na hora o tanto que você estava usando de energia, convertia em quanto você está gastando em dinheiro, e isso era todas as tomadas da casa que enviava para uma central e passava quanto você estava gastando em tempo real, se você tinha gastos de corrente, esse tipo de coisa. Era isso o nosso TCC. Legal. Acho que é isso. É. E aí a gente foi bem no TCC, acho que foi tranquilo. Foi uma feira aqui, né? O TCC. E foi... Como foi a primeira turma de técnico integrado, só tinha gente, né? Na feira do TCC. Ah, não, tinha os outros técnicos, né? Mas de ensino médio só tinha gente. Mas eu acho que o pior de tudo é que, como a gente ficava aqui o dia todo, a gente tinha que comer no bom prato. Ai, Nossa, não nossa. tinha. Eles não davam refeição. Não dava refeição. A Eu gente fiquei- comeu no bom Eu fiquei muito triste, porque eu saí daqui, começou a dar refeição, apareceu passe livre, eu tinha que pagar o ônibus. Nossa! Ele tinha comido bom prato, era terrível, era muito ruim. Não era tão ruim assim, não. A gente até gostava às vezes. Não. Na quarta-feira era feijoada, era bom. É verdade, é verdade. Agora eu como no bandejão da faculdade, que é um pouco melhor. Mas é mais caro também do bom prato. O bom prato era R$1. Ainda é. E aí, que mais? É Isso aí.